Olá, seja bem-vinda à Sala das Especialistas. Aqui vão acontecer aulas semanais, que vai acontecer toda segunda-feira. E aqui vamos abordar esse mundo que é a área de saúde da mulher, focado para profissionais da saúde. E na aula de hoje, eu já vou mostrar a apresentação aqui para vocês. Vamos falar de um tema que eu adoro, que é métodos contraceptivos, nossa primeira aula. Você vai entender como indicar de forma efetiva cada método para sua paciente. Por que eu falo efetiva? Porque se for indicar por indicar, é o que já está muita gente fazendo e muitas pacientes se frustrando com outros profissionais. Então, eu quero que depois dessa aula você sinta segurança em indicar qualquer método contraceptivo. E o tema da aula é método ideal para cada paciente. Como fazer a escolha certa? Por que eu escolhi esse tema? Exatamente por perceber que cada vez mais profissionais se sentem inseguros, com medo de falar sobre contracepção. E 90% dos casos de troca de método contraceptivo que eu pego são pacientes frustradas com o método que está usando. Que na maioria das vezes foi só passado esse método sem nenhuma orientação, sem ser a melhor escolha, a melhor indicação, e ela não volta na profissional que indicou. Ela acaba escolhendo outra, porque ela se frustra não só com o método, ela se frustra com a consulta, com a profissional. Então, hoje, você vai aprender como fazer uma consulta com a paciente, porque a escolha de método contraceptivo não é a gente que escolhe, é a paciente. A gente guia os caminhos, a gente mostra para elas as opções, a gente entende as expectativas dela com o método contraceptivo e mostra a melhor opção para ela. Mas quem decide é sempre a paciente. Então, foi por isso que eu trouxe esse tema como a primeira aula. Eu trabalhei em uma UBS, eu fiz parte de uma equipe de saúde em que eu era a única mulher da equipe, eu era a única enfermeira. Então, todos os assuntos de saúde da mulher, paciente que chegava lá com queixas ginecológicas, diversos sintomas, elas pediam para ser atendidas por outra mulher, que só tinha eu lá. Então, acabava que todos os assuntos de saúde da mulher vinha para mim. Eu cheguei no momento de deixar determinada a minha agenda para um espaço ali para atender questões de saúde da mulher, porque era uma demanda grande e que me desesperava, porque eu tinha acabado de me formar na faculdade, ensino a gente a ser enfermeira geral, né? Enfermeira generalistas. Então eu tinha uma noção do que era saúde da mulher, uma noção básica, mas nós mulheres temos especificidades e a gente tem que entender cada pessoa, cada sintoma, a realidade de cada uma. E quando aparecia lá na minha agenda, escolha de método contraceptivo, me batia um desespero. Eu não vou mentir para vocês. E eu tive que correr atrás. Eu fiz cursos, me capacitei e aí me tornei especialista nessa área. E eu atendi tantos casos até que eu me tornei referência, não só na minha região, mas hoje em dia para outros profissionais também. Então, eu fico muito feliz quando eu sou chamada para palestras em faculdade, palestras em alguns cursinhos, quando eu dou aula para as minhas alunas da mentoria, é algo muito gratificante para mim, porque eu já estive nesse lugar de ter medo, de sentir desespero, mesmo sendo algo com que eu gostaria de trabalhar. Então, eu tive que correr atrás. E eu percebi que eu precisava, quando eu falava em métodos contraceptivos, eu precisava só organizar minha cabeça. Por quê? Quando a gente pensa em método contraceptivo, como é que a gente pensa? Todos os métodos ao mesmo tempo começam a aparecer na nossa cabeça. A gente pensa, ao mesmo tempo, nos efeitos colaterais. São tantos efeitos que a gente fica confusa. Qual que causa o quê? A gente tem que pensar na eficácia, na fertilidade, nos métodos hormonais, não hormonais, nos naturais, em prevenção de IST. São muitas informações. Então, dá um desespero e eu entendo isso. E o que eu comecei a fazer? Uma espécie como se fosse um mapa mental. Isso eu comecei fazendo para me auxiliar como profissional, para eu entender e para eu conseguir passar isso para as pacientes. E eu comecei a perceber que fazendo isso
na minha consulta, com a paciente na minha frente, a paciente começava a enxergar muito mais valor nas minhas consultas. Então, todos os elogios que eu recebo nas minhas consultas de método contraceptivo sempre tem falando sobre a pessoa sair de lá da minha consulta bem orientada, muito feliz e satisfeita com o método que a gente escolheu, que não foi só eu simplesmente passei. E ela sai ciente do porquê que ela não está usando uns e porquê que alguns é a melhor opção do que outros. Então, ela sai muito orientada. E eu quero que você organize esses métodos contraceptivos na sua cabeça. E eu vou montar esse... É um estilo mapa mental. Eu vou montar junto com você e, ao mesmo tempo, ir te explicando como que a gente começa a pensar em contraceptivo de uma forma mais organizada e lógica, tá? Com raciocínio. Primeira coisa que a gente começa, lembrar, um parênteses aqui, isso que eu vou montar para vocês é algo a mais que eu entrego para paciente. Então, depois de fazer a minha evolução, as anamneses, depois de fazer exame físico, aí eu faço o mapa mental. Mas o mapa mental não substitui toda essa anamnese que é para a gente fazer lá no início da consulta, tá? Então, peguei o mapa mental, eu sempre vou colocar nome e idade, o básico de todos. A idade vai ser uma questão que pode me auxiliar na escolha do método contraceptivo. Difícil, mas às vezes é algo a se pensar. Depois que eu coloco o nome e idade, eu foco no histórico de saúde. O histórico de saúde eu já vou ter perguntado lá na anamnese, mas eu vou colocar aqui, nessa folha em branco, nesse mapa mental, aquilo que vai fazer diferença na hora que eu for escolher o método para essa paciente. Então, normalmente, o que vem aqui? Presença de doenças crônicas, que dependendo dessa doença, se for algo no fígado, se for um histórico de trombose, um AVC, um infarto, tem alguns métodos contraceptivos que eu vou mostrar para vocês que é contraindicado. Então, eu já descarto esses métodos de cara. Eu não vou me preocupar tanto com essas opções, sendo que essa paciente não pode usar. Então, eu sempre pontuo isso para eu sempre estar lembrando e lembrando ela também. Tabagismo também é algo que vai me impedir de indicar alguns métodos contraceptivos. Enxaqueca com aura. Na hora que a gente for perguntar isso para a paciente, é importante a gente descrever o que é uma enxaqueca com aura. Porque se a gente só perguntar por perguntar, provavelmente ela vai falar que não. Ou que sim, porque ela nem sabe o que é. Às vezes ela acha que é só uma dor de cabeça forte, né? E às vezes não é. O que é uma enxaqueca com aura? Você sempre vai perguntar para a paciente, você sente uma dor intensa de cabeça ao ponto de sentir alguns pontos de luz branco, ao ponto de sentir vontade de vomitar, se sente enjoada? E aí, se ela responder que sim, você já vai ligar um alerta para essa enxaqueca com aura. Se ela tiver, a gente descarta também alguns métodos contraceptivos. E eu vou mostrar para vocês quais são. Padrão menstrual. Isso também é uma pergunta muito subjetiva, né? Às vezes ela pode falar que é muito, mas o muito para ela, às vezes para você é pouco. Então, o que eu gosto de perguntar? A quantidade, a frequência de vezes que ela troca um absorvente, por exemplo, que ela sente a necessidade de trocar um absorvente. Se ela usa o coletor menstrual, é mais fácil, né? Se o copinho enche muito, a gente consegue ter uma noção melhor da quantidade de menstruação. Então, é sempre bom a gente ser mais específico possível nessas perguntas para a gente ter uma resposta mais fiel à realidade da paciente. Desejo reprodutivo futuro é algo que eu também gosto de perguntar. Porque se ela chega em mim e fala, Cássia, eu quero engravidar ano que vem, mas esse ano eu ainda quero me sentir protegida, estou me preparando ainda, tem um método que eu descarto, que eu não vou usar, que eu vou mostrar também para vocês. Histórico ginecológico infeccioso. Isso eu pergunto em todas as consultas de saúde da mulher. Independente do que ela vem fazer aqui, eu sempre pergunto. Porque a gente tem que tratar. E a gente tem que perguntar sempre, principalmente não só o histórico, mas como está essa saúde ginecológica dela atualmente. Questões de corrimento, de odor, de prurido. Sempre pergunto.
E para a gente entender do histórico também, vai me ajudar a escolher certos contraceptivos ou não, se ela já tem um histórico muito recorrente de IST. Esse é o histórico de saúde, não é difícil. Eu sempre gosto de colocar no mapa mental também o que ela já usou que não funcionou, para eu não repetir, né? Porque senão ela vai desistir, ela vai procurar outra profissional, e eu preciso entender o porquê não funcionou. Então, eu sempre coloco aqui, foi pílula porque ela sempre esquecia de tomar. Era um método muito caro. Era algo que tinha algum efeito colateral. Então, eu sempre coloco, né, já para quebrar alguns mitos, algumas fake news, que tem muito o método contraceptivo, ou para me ajudar a não cometer os mesmos erros e escolhendo um método que tem a mesma composição, por exemplo, que vai causar o que já causou anteriormente. Então, é algo que eu sempre coloco. E uma das perguntas extremamente importantes, que vai mudar a sua consulta, e é algo que muitos profissionais não perguntam para as pacientes. O que faria você desistir de um método contraceptivo? Por que essa pergunta é importante? Porque adianta a gente colocar um DIU, por exemplo, de cobre, se essa paciente se queixa já de sangramento. E eu preciso entender o que faria ela desistir de um método. Porque às vezes ela está investindo em dinheiro, que eu falo mesmo, dinheiro, tempo, em procedimento, que é inserção de DIU. Não é legal para paciente. Um implanon, investimento é alto, um adesivo, um anel vaginal, às vezes ela vai estar investindo em algo que vai fazer ela desistir futuramente, né? Então, às vezes ela compra um método, que o método tem duração de 5 anos, ela comprou aqueles 5 anos, é para funcionar durante os 5 anos, ou até o tempo que ela determinar que ela quer trocar, quer tirar, quer engravidar. Então, é muito importante a gente fazer essa pergunta para nos auxiliar na escolha do método. Fazendo essas perguntas, vai ser muito mais simples a gente definir e escolher com ela um método contraceptivo. Fiz a pergunta, já anotei tudo que eu precisava, vamos para o mapa mental. A primeira classificação de todas que eu faço é definir a questão do hormonal e não hormonal. O hormonal são aqueles métodos que têm hormônio sintético na sua composição, que é o estrogênio e a progesterona, que vai impedir uma gravidez. O não hormonal é os que não têm esses hormônios, mas eles usam de outras formas para evitar essa gravidez, como barreiras físicas, reações químicas, métodos comportamentais ou até procedimentos cirúrgicos. Isso é importante já de cara a gente classificar se é hormonal ou não hormonal, porque a maioria das pacientes chega no consultório com preconceito sobre esses métodos. Se ele é hormonal, se não é, e com informações muito erradas. Por exemplo, às vezes eu pergunto, o que faria você desistir de um método? A paciente já chega, eu não quero nada com hormônio porque eu não quero engordar. Já é uma barreira, já é uma informação errada, que a gente tem que quebrar aqui. Esse é o momento. Nós, como profissionais, temos esse dever de educar a paciente. Então, nenhum método contraceptivo tem essa capacidade de fazer a pessoa ganhar peso, ganhar quilo. Nenhum contraceptivo anticoncepcional é calórico, né? Então, eles não têm essa função, eles não têm esse poder. A gente tem que, se ela tem já uma queixa com algum método anterior, que ela fala que engordou muito com algum anticoncepcional, a gente tem que começar a investigar como é o estilo de vida dessa paciente. Questão de alimentação, questão de atividade física, se é sedentária, como é que é essa rotina do sono, questão de ansiedade. Tudo isso tem que ser investigado quando a paciente chega com uma queixa dessa, né? Então, quando a gente já chega com essa classificação, você já tem preferência por hormonal ou não hormonal? Essa é uma pergunta mais para a gente quebrar essas informações falsas, essas fake news, alguns mitos, do que a escolha de fato. Definimos os hormonais não hormonais, cancelamos algumas informações falsas, a gente vai ver as vias de administração. Então, quando você pensar em contraceptivo, eu quero que você, ao invés de pensar no método, eu quero que você pense na via.
vai ser muito mais fácil para você entender. Então, a gente tem no hormonal, a oral, intrauterino, injetável, anel vaginal, adesivo e implante. No não hormonal, a gente tem o de barreira, intrauterino, naturais e definitivos. Pensamos na via, dependendo do que a paciente gostaria ou do que faria ela desistir de um método, a gente já consegue descartar alguns. E você não fica quebrando a cabeça com tantos métodos, tantos efeitos que você precisa lembrar, tanta eficácia, que é algo que a gente precisa lembrar também para pontuar isso para paciente. Então, já assim, de cara, descartando alguns, fica muito mais fácil para você conseguir orientar e para a paciente entender. Então, você fazendo esse método aqui, esse mapa mental na frente dela, vai conduzir a sua consulta e vai fazer com que vocês duas consigam escolher o método. Então, quando a gente pensa nas vias de administração, aí de fato que a gente entra nos contraceptivos. Então, no oral, a gente tem a pílula combinada e a mini pílula. A pílula combinada é o que combina os dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. E aí, no meu curso, na mentoria, nas aulas que eu dou para as minhas alunas, eu entro mais nos métodos contraceptivos. Eu falo sobre cada um. Aqui eu vou te ajudar a como indicar esses métodos para suas pacientes, como conduzir uma consulta e como fazer uma escolha segura, tá? Mas no curso e conforme as aulas aqui forem passando, as outras aulas futuras, eu vou pontuar cada um dos métodos, ok? Então, no oral, a gente tem a pílula combinada, contendo estrogênio e progesterona. No meu curso também eu falo sobre os hormônios, sobre os efeitos de cada hormônio, o que cada um faz no nosso organismo, de uma forma mais de profissional para profissional, sabe? Porque é muito fácil, hoje em dia, a gente pesquisar qualquer informação, né? Só dar um Google ali, já ver o que o estrogênio faz, o que a progesterona faz. Mas aqui eu quero falar para vocês na forma de conduzir uma consulta, que é o que muitos profissionais sentem medo. Sabe do assunto, mas na hora que está na frente da paciente não consegue conduzir. Ou quando aparecem os casos específicos, não sabe manejar. Então, eu trabalho muito isso nos cursos também. E a mini pílula, que só contém progesterona. Então, dependendo do histórico de saúde da paciente, isso vai nos auxiliar ou descartar já de cara algum método. E a gente não fica se preocupando com diversos métodos contraceptivos. Intrauterina, a gente também tem duas opções, o Mirena e o Cailina. A diferença entre eles está na dosagem, na quantidade de hormônio. Então, o Mirena ela tem uma quantidade maior de hormônio do que o Cailina, só a progesterona. O Cailina também, a espessura dele é menorzinha também. Então, dependendo da queixa da paciente, o que faria ela desistir de um método contraceptivo, dá para a gente escolher ou excluir o DIU hormonal. Um exemplo que eu dou para vocês é a questão da endometriose. O que a endometriose causa? Uma cólica intensa e um fluxo de menstrual, sangramento muito intenso também, porque o útero está descamando o tempo todo. E o Mirena, para quem tem endometriose, é a nossa primeira escolha, que a gente pensa assim. O Mirena, ele vai causar uma amenorreia gradativa, ou seja, conforme você vai usando, conforme o tempo de uso, ele vai diminuindo o seu sangramento, que então auxilia nos sintomas, no controle da endometriose, porque se a endometriose causa uma dor absurda por causa do descamamento e do sangramento, a gente entra com Mirena, que vai controlar esse sangramento e, consequentemente, a dor vai diminuir também. Então, é algo muito mais, quando a gente pensa em métodos assim, fica muito mais fácil da gente escolher. Injetável. Injetável, a gente tem o mensal, que contém os dois hormônios, estrogênio e a progesterona sintética, e a trimestral, que contém somente a progesterona. Também é algo que vai nos auxiliar. Tudo isso, a gente sempre vai olhar naquelas perguntas que a gente fez lá em cima. O que não funcionou? O que faria você desistir do método? Em quanto tempo você deseja engravidar? A injetável vai me auxiliar, porque se ela fala que quer engravidar ano que vem, eu não vou passar um injetável para ela,
porque a injeção ela fica mais tempo no corpo. Então, a fertilidade ela demora mais a voltar, mesmo a paciente parando. Então, a maioria dos métodos funciona assim. Você toma, a partir do momento que você para, na hora que você parou, tirou algum método, você já pode engravidar, já tem esse risco, né? Já o injetável, não. Demora um pouco voltar à fertilidade. Então, se ela fala que pretende engravidar em certo tempo, eu vou ter uma cautela maior com o injetável. Por isso que é importante a gente saber também. Anel vaginal, a gente tem essas duas opções. O Nuvaring e Excelring. Eu não sei falar essas marcas, mas são opções também. Lá na frente eu vou pontuar as características de cada método, tá? Mas a gente tem os benefícios e os malefícios que as pacientes não gostam, que vocês vão entender. O adesivo, que a gente tem aí com uma marca, a Evra. Tanto o anel vaginal quanto o adesivo, a gente tem que pensar no custo para a paciente. Às vezes, dependendo do custo, é o que faria ela desistir de um método. Então, será se vale a pena eu indicar um anel vaginal para ela? Um adesivo, por exemplo? Será se ela se importaria de usar um biquíni e ter um adesivo exposto ali? Ela tem muita sensibilidade na pele? Se tiver, talvez o adesivo não seja uma melhor opção. Ela consegue controlar bem a questão de troca, porque você precisa usar um mês, depois fazer uma pausa, depois colocar de novo. A paciente se importaria de manipular o método, se for um anel vaginal. Tem paciente que se sente desconfortável de ficar manipulando, inserindo algo na vagina. Então, é algo que a gente precisa sempre perguntar e se atentar antes de passar esse método para ela. E o implante, que é o implante subdérmico, a gente tem o único, né, que é comprovado e aceito pela Anvisa, o Implanon, que ele é inserido para padronizar no braço. Mas, se a gente for entender o método, ele pode ser inserido em qualquer região subdérmico. Mas para padronizar, a gente colocou no braço até para evitar erros, complicações. Então, ele é um método com custo mais elevado, é o método considerado o mais seguro, eficaz de todos, até mesmo do que a laqueadura, mas é um método que a paciente investe uma vez só, né? Ela colocou ali 3 anos protegida contra uma gravidez não planejada. Já o adesivo, o anel vaginal, por exemplo, o injetável, o oral, é algo que ela vai precisar comprar ali mais vezes. O injetável, apesar dele ser disponibilizado no SUS, ela precisa ir até o local para aplicar. Tem muitas pacientes que têm aversão à agulha. Aí você entendeu todo o histórico da paciente, viu? Você tirou a conclusão que a melhor escolha para ela é um injetável, o trimestral, cada 3 meses. Ou mensal também. Todo mês ela tem que estar. Ela, por vontade própria, tem que ir lá na UBS, lá em algum consultório particular, tomar a injeção. Se ela tiver aversão à agulha, provavelmente ela vai desistir desse método. E é o que já aconteceu. Muitas pacientes não voltam para o consultório para tomar a injeção, porque não gosta, quem gosta de tomar injeção, né? Mas também ninguém gosta de ter uma gravidez não planejada. Mas existem muitos outros métodos que ela pode ter uma adesão melhor. E agora vamos para o não hormonais. Não hormonais, a gente tem os de barreira, que é camisinha, diafragma e espermicida. A gente tem que ter um cuidado com essas de barreira, até pelo causa da eficácia, que vai depender muito da paciente, assim como as pílulas, mini pílula ou a pílula combinada, vai depender da paciente, da adesão dela. O injetável vai depender dela ir até o local para tomar a injeção. O anel vaginal depende dela manipular. O adesivo também vai depender dela lá comprar, colar. Então, esses métodos que dependem muito da paciente, a gente precisa entender a rotina dela, principalmente a questão da pílula. Eu já desisti de tomar pílula por causa da minha rotina. Mesmo colocando despertador, mesmo colocando lembrete, eu nunca conseguia tomar no horário e às vezes eu até esquecia de tomar. Então, assim,
minha adesão para a pílula, não, para mim não funciona. E é a mesma coisa dos métodos de barreira. É algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Muitas vezes, esses métodos é para a gente associar. Então, o espermicida, por exemplo, por conta própria, ele não vai ser o método mais eficaz. Mas talvez ele seja bom para eu associar um espermicida com a camisinha, com o diafragma. A camisinha também para... Eu sempre coloco a camisinha como opção. Ele mais outro método. Então, a camisinha sempre... Nas minhas consultas, eu sempre entrego camisinha para as minhas pacientes. Porque não é só para prevenção de gravidez, é para IST também. Intrauterino. A gente tem o DIU de cobre e DIU de cobre com prata. Esse DIU de cobre com prata, muita gente esquece. Muita gente não sabe para que funciona. Por que não usa o de cobre logo? Para que serve a prata? Né? Então, assim, a paciente não quer um DIU hormonal de jeito nenhum. Ou ela tem contraindicação, ou você já orientou, já explicou como funcionam os métodos hormonais, mas ela não quer, de jeito nenhum. Temos o não hormonal, o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata. Mas aqui a gente tem que prestar atenção no padrão menstrual. Por isso que é importante a gente perguntar, como que é esse padrão menstrual dessa paciente? Por quê? O DIU de cobre, ele causa uma inflamação lá no útero, que é uma inflamação controlada, mas suficientemente para gerar um aumento do fluxo menstrual e o aumento da cólica. O cobre, ele causa isso. O cobre faz produzir maior prostaglandina. E é essa prostaglandina, por causa da inflamação, que vai aumentar esse sangramento e as cólicas. Então, se a paciente já tem essa queixa, já é dela, sem nenhum método, ela já tem um fluxo intenso, já tem dismenorreia, eu não vou passar um DIU de cobre, porque com certeza ela vai desistir desse método. Ninguém gosta de sentir um sangramento intenso todo mês, e às vezes regulado, e dor, por mais que a gente controle com o medicamento. Não seria o mais indicado. Mas a gente tem o DIU de cobre com prata, que é... O que a prata vai fazer? Ela vai manter seu padrão menstrual do jeito que é. Então, se você chega em mim e fala, Cássia, minha menstruação, ela vem todo mês, um fluxo que eu considero normal, não é em grande quantidade, mas também não é ausência total, não é só uma borrinha ali. É um fluxo que eu considero normal, não me incomoda. E eu quero manter esse padrão menstrual. Não quero que aumente, e sei que também não vai diminuir. A prata faz isso. A prata, ela vai manter esse padrão menstrual, que é um dos maiores benefícios, né, que a gente tem e que muitos profissionais esquecem, que tem essa opção de DIU de cobre com prata. Porém, aí, de novo, se a paciente tiver um fluxo intenso, a prata não vai resolver, vai manter esse fluxo intenso. Tá? Então, assim, é uma opção. Naturais, dificilmente alguém vai te procurar querendo um método contraceptivo natural. Mas é importante a gente saber por quê. Porque provavelmente ela já faz uso desses métodos naturais e ela quer algo para dar mais segurança. Então, esses naturais, eles são métodos que funcionam, mas que geram uma insegurança para os pacientes, ansiedade, porque não são os mais eficazes. A gente tem a tabelinha, o muco cervical e a temperatura basal. Não vou aprofundar muito deles, porque não precisa. E os definitivos, que é a laqueadura e a vasectomia, que eu também não vou entrar neles, porque nesses casos a gente sempre encaminha, né, para o hospital, se a gente estiver numa UBS, a gente faz a regulação, óbvio que sempre orientando. Fizemos nosso mapa mental. Agora vamos ver na prática como funciona. Eu trouxe um exemplo 1 para a gente entender um caso real, tá? Então, nome e idade da paciente. Eu coloquei como é que fala? Minhas iniciais. CRS, 25 anos, minha idade também. Essa paciente não sou eu, tá? Mas para não gerar nada, eu coloquei as minhas. Histórico de saúde. O que eu achei importante colocar no histórico de saúde? Gestação, nenhuma, nenhum parto e nenhum aborto.
Fluxo menstrual, a paciente me relatou ser intensa e com dismenorreia, ou seja, uma cólica forte. E ela pretende ter filho aos 28 anos. Ela tem 25. Então, daqui 3 anos, ela quer ter filhos. O que não funcionou? Ela já utilizou a pílula, que é uma pílula combinada chamada Quilaira, que existe, é verdade. Só que tem um problema, não funcionou porque ela esquecia de comprar e tomar, mesmo com despertador e lembrete. Olha, ó, por mais que eu falei que eu não sou essa paciente, isso acontecia comigo também. Eu sempre esquecia de tomar, mesmo com despertador, mesmo colocando lembrete, eu nunca tomava. E o que faria essa paciente desistir de um método? Um fluxo menstrual desregulado e injeção, porque ela tem medo de injeção. Ela não iria lá todo mês, a cada 3 meses, por conta própria, tomar injeção. Sendo assim, a gente vai fazer o mesmo mapa mental. Primeiro, a gente vai colocar hormonal e não hormonal, as opções, e as vias de administração. Assim, a gente já consegue eliminar só pelas vias de administração. Se a gente perceber que ela não funcionou porque ela esquecia de comprar e tomar, o que a gente já vai descartar? O pílula, o oral. Porque se eu passar outra pílula para ela tomar em casa, vai acontecer o mesmo problema. Ela pode até tomar no início. Depois ela vai esquecer de comprar, ela vai esquecer de tomar. Dependendo, ela vai ter um fluxo desregulado. Então, o oral não é a melhor opção para mim nesse caso. O intrauterino, será se ele é? A gente tem o Mirena e o Cailina. O Mirena e o Cailina, eles dariam fluxo menstrual desregulado? Não, eles até ajudariam. Não é injetável, então é uma opção para mim. A paciente não precisa ficar se lembrando de tomar, é algo que a gente coloca e fica no período de duração do método. Então, o DIU hormonal intrauterino é uma opção para mim. Então, eu já deixo lá Mirena e Cailina, para eu escolher com ela. O injetável, eu já descarto na hora. Eu nem preciso ficar me preocupando dos efeitos dos injetáveis, dos sintomas, de nada. Eu já descartei porque é algo que, se eu prescrever, ela vai desistir. Anel vaginal. Se ela esquecia de comprar a pílula, quem me garante que ela não vai esquecer do anel vaginal? De comprar e de ficar colocando. Então, eu já descarto também, além do fluxo menstrual desregulado, que também pode causar. A mesma coisa com o adesivo. Não é algo que me garante que essa paciente vai ficar lembrando. Então, todos os métodos que dependem da paciente, se ela já me relata que esqueci de comprar, esqueci de tomar, algo que é simples, é só ela colocar na boca, engolir com água, por que ela iria lembrar de colocar um anel vaginal, de manipular, de ficar colocando, de grudar um adesivo? Então, a gente usa o mesmo raciocínio. Obviamente que a gente vai explicar para a paciente os benefícios e os riscos desses métodos, porque às vezes ela não se adaptou à pílula, mas às vezes o adesivo é ok para ela. Não, posso colocar ali. Aí lembrando que ela vai usar, depois ela vai ficar uma semana de pausa. Fez uma semana de pausa, ela vai ter que colocar de novo. Ela vai lembrar de colocar? Então é algo que a gente precisa avaliar. E o implante, ele pode causar um fluxo menstrual desregulado. O implanon, ele tem essa característica que em algumas mulheres ele causa escapes. E são escapes, dependendo do efeito dela no longo prazo. Então, assim, no primeiro ano de uso do implanon, ele tem uma liberação. Conforme vai passando os anos, essa liberação diminui. Só que ainda é o suficiente para prevenir uma gravidez. Só que o hormônio que está sendo liberado, ele controla essa menstruação. Conforme vai passando o tempo, a liberação desse hormônio diminui e os efeitos no corpo também são outros, que aí começa a aparecer os escapes. Se ela se incomoda com o fluxo desregulado, com escapes que podem surgir aí de 3 vezes no mesmo mês, ela vai querer tirar. Eu uso Implanon. Confesso que eu já pensei em tirar 1000 vezes por causa desses escapes. Mas eu falei, eu paguei os 3 anos, eu vou usar os 3 anos. Tá quase vencendo, mas eu confesso que eu já pensei em tirar várias vezes. Várias vezes. E foi eu que escolhi, hein?
Então, dos hormonais, a melhor opção para ela, tendo só essas informações que eu tenho aqui para vocês, óbvio que durante a consulta a gente consegue ter muito mais informações, mas só com essas, dos hormonais, para mim, as melhores opções que eu passaria para ela seria o DIU hormonal. Quanto ao não hormonal, vamos lá. Eu tiraria todos. Primeiro, o de barreira, né? Porque é algo que, se elas já têm um fluxo menstrual intenso, com uma cólica intensa, se eu manter só com barreira, só com métodos naturais, ela vai continuar com fluxo menstrual intenso e com uma cólica intensa, que é algo que ela se incomoda. Então, eu preciso de um método que vá controlar isso. Se eu prescrever um método natural, vai continuar na mesma. E é isso que eu não quero. O intrauterino, porque eu não escolhi o DIU não hormonal, o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata? Pelo mesmo motivo, por causa do fluxo menstrual intenso dela e por causa da cólica intensa também. Os definitivos, a gente descarta porque ela quer ter filhos, né? Dessa forma, fica muito mais fácil de orientar uma paciente a escolher um método contraceptivo, de prescrever um método contraceptivo. E eu faço isso junto com a paciente. Se vocês pegarem uma folha e forem fazendo junto com ela, vai ser muito mais fácil para vocês e muito mais visível, até para você entender e raciocinar sobre os métodos contraceptivos, e pontuando um por um e chegando em uma conclusão. Vamos para o exemplo 2, um caso mais difícil. Nome, JS, de 19 anos. Histórico de saúde, nenhuma gestação, nenhum parto, nenhum aborto. Sem comorbidades, queixa de cólicas leves e ciclo menstruais regulares. Não tem plano reprodutivo definido, ou seja, ela não sabe quando quer ter filhos. O que não funcionou? Preservativo e coito interrompido, mas relata ansiedade e insegurança com o método de barreira. Então, ela já usa o método de barreira, mas isso gera ansiedade nela. E o que faria ela desistir de um método contraceptivo? Ter um controle diário ou mensal, ou que cause ganho de peso. Isso também é uma paciente real. Fiz a anamnese dela e cheguei nessas conclusões. Só com essas informações a gente já consegue descartar muitos métodos. Vocês fazendo isso em todas as consultas, daqui a pouco, daqui uns dias, que é o que acontece comigo, fazendo essas perguntas, eu já consigo de cara chegar em métodos contraceptivos ideal para essa paciente. Então, só fazendo essas perguntas, eu já sei qual método eu vou indicar para ela, ou quais opções eu vou mostrar para ela. Mas é importante você seguir, se você ainda não tem essa segurança toda, seguir todo esse passo a passo. E eu já descartei todos esses. Só com essas informações, eu já consigo descartar o oral, porque precisa de um controle diário, e é isso que faria ela desistir de um método. Ela se conhece, ela sabe da rotina dela, ela sabe que esquece as coisas facilmente, que não tem esse controle, esse hábito. Então, se isso faria ela desistir de um método, não faz sentido eu passar e insistir nisso. Então, eu descarto o oral, o injetável, que precisa de um controle mensal, apesar de ter o trimestral, também não é a melhor opção nesse caso. Anel vaginal, adesivo, também precisa desse controle. O método de barreira, ela já utiliza, mas lembrando que eu sempre vou passar o de camisinha, sempre entrego. Naturais e definitivos também não faz sentido nesses casos. Então, para ela, a gente tem algumas opções. A gente tem o DIU hormonal e o DIU não hormonal. Por que que para ela eu indicaria o DIU não hormonal? Porque ela fala de uma queixa, de uma cólica leve e ciclo menstrual regular. Então, não, se é algo que ela sente necessidade, tem mulheres que sentem necessidade de todo mês estar menstruando. Até para ela sentir segurança de que ela tá bem, de que ela não tá grávida, de que tá lá a menstruação dela certinha, gosta de registrar a data da última menstruação. Então, tem mulheres que gostam de fazer isso.
Então, se elas têm a necessidade de menstruar, até porque ela falou aqui pra gente, que ela relata ansiedade e insegurança com o método. Será que deixar de menstruar geraria mais ansiedade? Isso eu perguntaria para ela no momento da consulta. Se ela gosta de menstruar todo mês, talvez um DIU de cobre com prata seria uma opção. Um DIU de cobre, talvez, e vamos ver como o corpo dela se adapta a isso, sendo que eu consigo, se ela tiver um fluxo menstrual intenso, eu consigo controlar esse fluxo menstrual. Aí tudo vai depender da paciente, do que ela vai me relatar. O DIU hormonal também é uma opção, porque dependendo do que ela me responde com a questão da menstruação, eu posso escolher um Cailina ou um Mirena. Se ela não tiver nenhuma queixa de endometriose, de dor, que eu acho que não tem, porque senão ela teria relatado a cólica intensa, um fluxo menstrual mais intenso, que é o que a endometriose causa, aí seria a opção mais viável. Mas essa paciente, ela tem mais opções do que a outra. E o Implanon também é um método super indicado nesse caso. Não precisa de controle diário, nem mensal. E a questão do ganho de peso também, isso a gente orientaria a nossa paciente. Próximo. Aqui eu separei um resumo do que basicamente faria a paciente escolher ou não um método contraceptivo. Então, quando a gente fala em pílula, a gente precisa pensar se a paciente tem um perfil disciplinado. A gente precisa, em todos os métodos contraceptivos, pensar nos efeitos colaterais. Quando eu falei do curso, né, que eu vou pontuando cada método contraceptivo, eu trabalho muito os efeitos colaterais. Não só citar quais são esses efeitos, porque se você ler a bula, ela vai falar isso. Mas por que causa esse efeito? O que posso controlar com esse efeito? Porque às vezes o método ele pode causar o sangramento, que eu falei para vocês. Mas se aquele método for o mais indicado para ela, mas tem esse efeito, eu consigo controlar esse efeito. Então, nem sempre o efeito colateral vai fazer com que eu descarte totalmente o método. Muitos efeitos eu consigo controlar. Então, em todos os métodos, a gente precisa saber o porquê que causa efeito e como que eu controlo esse efeito. A pílula, a paciente precisa comprar todo mês. E uma questão aqui importante. No exemplo 1, a paciente usava o método Quilaira. O Quilaira, ele é um método com um custo elevado, comparado com outras pílulas. Dependendo do perfil da paciente, da condição da paciente, o Quilaira é um método maravilhoso. Ele controla a menstruação. Pelo menos, para mim, seria, se eu não esquecesse de tomar. Mas ele tem um custo muito elevado. Precisa da paciente comprar todo mês. Acho que é uns R$ 80 por mês. Não sei quanto está hoje em dia, né? Porque os preços tudo mudou. Mas quando eu pesquisei na farmácia, ele estava uns R$ 80. Então, a paciente investiria R$ 80 todo mês nesse método, dependendo da idade da paciente, se for estudante. Então, é algo que a gente precisa avaliar também. Dificuldade de engolir comprimidos. Tem paciente que odeia engolir comprimido, não toma remédio comprimido. E não é só adolescente, tá? Adulto. Tem gente que não só anticoncepcional, mas às vezes passa um remédio e já pergunta: tem em gotas? Porque eu não consigo engolir comprimido. Então, se a paciente já me relata isso, por que eu vou ficar insistindo dela tomar pílula, por mais que seja pequena? Não adianta. A questão do DIU. O DIU hormonal, como eu falei, ele causa uma amenorreia gradativa. Se isso vai preocupar paciente, isso pode ser uma questão que faria ela desistir. Porém, para algumas pacientes, isso pode ser um grande benefício, parar de menstruar. O fabricante, ele não garante a amenorreia total. Ele fala que conforme o tempo vai diminuindo, mas ele não promete zerar a menstruação, por mais que algumas mulheres param de sangrar. Então, você nunca promete isso para sua paciente. Efeitos colaterais, como eu falei, o custo para colocar o DIU hormonal não tem pelo SUS, é no particular.
Para algumas pacientes pode ser um custo elevado, para outras pode ser mais acessível. Então, também é algo para a gente colocar lá no nosso mapa mental. Se ela não quiser investir tanto em um método, a gente descarta, por exemplo, o Implanon, talvez um DIU, o adesivo, o anel vaginal, e a gente pensa em métodos mais acessíveis, como a injeção, ou a pílula, ou até o DIU não hormonal, porque ele é disponível no SUS. Processo de inserção e remoção, então, para o DIU, ainda a gente tem esse processo, esse procedimento de inserir e remover, que pode ser dolorido. Eu coloco o DIU com anestesia, então acaba sendo mais tranquilo. Isso, a questão da dor de inserir ou remover um DIU, dentro do meu consultório não é uma questão, porque eu faço com anestesia. Mas, dependendo de onde ela for colocar, pode ser uma questão a ser avaliado, se a profissional não faz com anestesia. Baixa manutenção, colocou, está protegida. Precisa fazer o autoexame? Precisa. Que é, todo mês, colocar o dedinho lá no canal vaginal, sentiu a cordinha, tudo certo. Não sentiu nenhum plástico, nada de diferente, tudo certo. Pronto, essa é a manutenção. Só fazer o autoexame e não precisa ficar com esse lembrete de ficar tomando. Está protegida, simples assim. E ela serve para além da contracepção. Como eu falei para vocês, a gente controla alguns sintomas de algumas doenças, como a endometriose, que eu falei para vocês. Questão do adesivo. Por que algumas pacientes preferem ter outras que descartam? O adesivo, fica visível no corpo. Então, isso pode ser um incômodo para a paciente, dependendo da roupa que ela coloca, do biquíni. Ela não gosta de expor que tem um método contraceptivo. Então, isso pode ser uma questão a avaliar. Pode descolar. Então, paciente que soa demais, que na hora que vai fazer academia fica muito suada, corre o risco do adesivo descolar. Reações cutâneas. Então, se a paciente já tem um histórico de sensibilidade, de alergia, é algo que a gente tem que avaliar também. Tem um custo alto, então vocês podem até depois pesquisar esse Evra, ele tem um custo alto, e ele precisa ser trocado uma vez na semana com uma semana de pausa. Então, mesma coisa da pílula, se a paciente ela não tem um perfil disciplinado, talvez o adesivo não seja a melhor opção. Eu já prescrevi, já indiquei adesivo. Cheguei na conclusão que o adesivo era a melhor opção. Mas a paciente estava ciente de tudo isso, não teria essa preocupação com o custo e tinha um perfil disciplinado. Mas ela não queria nada de tomar, nada de injeção, nada de procedimento, e algo muito mais fácil e que ela tem essa autonomia de grudar ou de não grudar. Então, o adesivo, por muitos não, mas em alguns casos já foi a melhor opção. Injetável, ela tem essa ação prolongada, que eu falei para vocês, da questão de voltar à fertilidade, tanto nos efeitos colaterais, essa ação prolongada, quanto no desejo de engravidar. Sangramento desregulado é algo que o injetável pode causar, principalmente o mensal. Aplicação, então precisa da paciente todo mês ou a cada 3 meses ir lá no consultório para fazer essa aplicação. É discreto, né? Então, se a paciente não quer mostrar que usa o método contraceptivo, a injeção é uma opção e ela está disponível gratuitamente, então é super acessível, tanto mensal quanto trimestral. Anel vaginal é algo que precisa ser manipulado e inserido na vagina. Então, sempre perguntar se isso seria um incômodo para a paciente. Tem gente que se incomoda até de usar pomada vaginal. Sente esse desconforto de ter que manipular, de ter que se tocar. Tem esse tabu ainda. Então, precisa também ser investigado e levado em consideração. Tem a possibilidade de expulsão, né, nas contrações, nas relações sexuais. Tem um custo elevado e a troca é feita a cada 21 dias com uma semana de pausa. E isso dá mais autonomia para a paciente. Dela ir lá, colocar, ir lá, tirar. Tá? Mas tem que lembrar disso. Trocar a cada 21 dias e fazer uma semana de pausa. Essa pausa é opcional, dependendo do que a paciente quer.
Então, todo método contraceptivo a gente pode escolher fazer ou não pausa. Mas isso fica para as próximas aulas. E o implante, que é o Implanon, que causa esses sangramentos imprevisíveis e às vezes mais de uma vez por mês. Não é um método que a paciente pode interromper sozinha, como o anel vaginal, como o adesivo, como a pílula. Isso serve de não interromper sozinha para o DIU, né? Ela precisa desse profissional para remover. Tem algumas pacientes que se sente incomodada ao tocar ou ver o Implanon, principalmente em exercícios, em academia. Eu já tive uma paciente que, quando era treino de braço, ela colocou o Implanon, ela sabia que dava para tocar e que dava para ver o Implanon, mas ela não sabia que iria se sentir tão incomodada, tão agoniada ao ver o Implanon. Então, quando ela ia para a academia, dependendo do exercício que ela fosse fazer, dava para ver o Implanon. E ela ficava extremamente agoniada. Só que é algo que ela lidou. Ela não foi o suficiente para ela querer trocar o método. Então, quando era treino de braço, ela colocava uma blusa mais longa, ou ela evitava ficar se olhando no espelho, mas ela sentia muita agonia. Então, sempre orienta a paciente que é algo que você vai conseguir tocar, vai conseguir ver, e precisa também ser realizado um procedimento com anestesia, para tirar também. Então, tem que ser muito orientado. E ele é o mais eficaz de todos os métodos que eu mostrei aqui para vocês. Quanto à questão do não hormonais, a gente tem o diafragma. Por que ele é bom para algumas mulheres e para as outras não? Para as outras não. Porque, primeiro, tem a questão da autonomia da paciente lá, colocar e lá tirar, como alguns outros métodos têm também. Ele pode ser usado por até 2 anos, então você compra um diafragma apenas e você pode usar ele por 2 anos, sendo que precisa desse controle também da paciente de ir lá, colocar, depois tirar. Ele é mais econômico, exatamente por você comprar um, que dura 2 anos, porém ele tem uma alta taxa de falha. Ele exige que a paciente tenha um conhecimento anatômico e conta prática, né, contar atenção ao tempo de uso desse método. Porque a gente coloca, ela tem a relação sexual, depois de um tempo ela fica com esse método e depois ela tira. Então, e a cada relação, né, tem que ir lá colocar. Espermicida é um método complementar. A gente nunca vai orientar o espermicida isolado. Chegar e só indicar o espermicida e mandar a paciente embora. Não é para isso que ele serve. Ele é baixa eficaz, não tem uma boa taxa de eficácia, e ele precisa ser reaplicado a cada relação. Então, teve uma relação, e às vezes precisa ser reaplicado na mesma relação, dependendo do tempo dessa relação. Então, ele é um complementar, apenas. Esse espermicida, eu não lembro de já ter indicado para alguma paciente, mesmo complementar. Eu não achei, nunca achei necessário. Quanto ao DIU de cobre, é a mesma questão do procedimento, né? Ele requer inserção e retirada pelo profissional, mesma coisa do DIU hormonal. Porém, o DIU de cobre, o DIU não hormonal, ele pode aumentar o fluxo menstrual, como eu falei para vocês, e exige uma manutenção mínima. Tanto o DIU hormonal quanto o não hormonal, é necessário a gente fazer o autoexame. É extremamente importante até para a paciente se sentir segura. Vou contar um caso que aconteceu, que eu já contei para as alunas da mentoria, para elas se atentarem também a isso. Toda consulta de inserção de DIU, eu oriento a paciente nesse autoexame. Por quê? O DIU, ele é considerado um corpo estranho para o corpo, para o nosso corpo. E o útero, ele vai tentar expulsar esse DIU. Por que é importante fazer esse autoexame? Para ver se o DIU não está sendo expulso, não está se abaixando, saindo do útero. Quando a paciente faz o autoexame e ela sente só a cordinha, a gente sente que está tudo bem. Porém, se ela sentir algum plástico, quer dizer que o útero, ele está o DIU, ele está fora do lugar e a gente precisa reposicionar ou inserir outro. O que já aconteceu? Orientei a paciente do autoexame,
ela esqueceu de fazer esse autoexame. Passou um tempinho, ela engravidou. E aí, quando engravida, tem que tirar o DIU, se tiver no primeiro trimestre. Quando eu coloquei o espéculo e vi esse DIU, ele estava assim, metade para fora. Se ela tivesse feito o autoexame, ela iria sentir com toda certeza o DIU. E ela iria vir para a gente reposicionar ou colocar outro. Então, sempre orienta e pode até contar essa história para suas pacientes, para ela levar a sério esse autoexame. Porque se o DIU tiver ali no canal do colo do útero, ela vai engravidar. E finalizamos por hoje. Quero saber se vocês gostaram de entender como funciona essa escolha de métodos contraceptivos. Na próxima aula, a gente vai entender como indicar os 7 tipos de DIU de cobre. É a hora que a gente vai entrar mais a fundo e falar sobre cada método contraceptivo. Cada método tem as suas especificidades. E não dá para falar em uma aula sobre todos os métodos contraceptivos. Mas hoje eu queria que você entendesse como pensar em método contraceptivo de forma organizada e com raciocínio. E fazendo perguntas simples para uma paciente, a gente consegue sim chegar numa conclusão de um método contraceptivo, obviamente tendo conhecimento sobre esses métodos. Então, por isso que na próxima aula a gente vai começar com o DIU de cobre. E já deixa uma pulguinha na orelha. Você sabia que existem 7 tipos de DIU de cobre e muitas vezes a gente só conhece um e no máximo 2, que é o de cobre com prata? Pois é, na próxima aula você vai entender quais são esses 7 tipos de DIU de cobre. E tem um presente para você que chegou até o final. Para ganhar esse presente, eu quero que você poste uma foto nos seus stories, dizer o que você achou nessa aula e me marcar para eu ver que você fez o que eu estou te pedindo. E você vai ganhar no seu e-mail uma ficha completa de anamnese, que eu falei para vocês que é super importante, e eu vou te entregar que eu uso nas minhas consultas, e os critérios de elegibilidade que você precisa utilizar em toda consulta de escolha de método contraceptivo. Não existe escolha de método contraceptivo sem usar os critérios de elegibilidade. Senão você pode estar prescrevendo algo totalmente equivocada, totalmente errada. E eu vou disponibilizar esses materiais para você. Então, tira uma foto dessa sua aula, ou das suas anotações, do seu mapa mental que a gente construiu juntas, e me diz o que você achou da aula. E posta lá nos seus stories, que eu vou te mandar esse resumo. E que esses critérios de elegibilidade vai servir para a próxima aula, quando a gente falar de DIU de cobre. Então, já tira e já me manda. E eu quero agradecer você que chegou até o final. Quero muito saber o que você achou da aula. Até a próxima, que é na segunda-feira, que a gente se vê de novo.